Sejam bem-vindos a mais um podcast da Hope Vet e hoje vamos falar sobre as novas diretrizes WSVA e AHA 2022, o Guia Unificado para Avaliação e Manejo da Dor em Pequenos Animais. É um documento de peso, né? E muito transformador para a rotina das clínicas. Nossa, transformador até dizer chega. E, sabe, geralmente a gente tem uma confiança quase absoluta naquilo que é visível. Com certeza. Aquilo que o olho não vê, o coração não sente, como dizem. Exato. Mas pensa comigo, se mais da metade dos gatos idosos e tipo uns 40% dos cães nessa mesma fase vivem com dores articulares crônicas profundas, a gente esperaria que os sintomas fossem super gritantes, né? Seria o mais lógico. O bicho deveria mancar na nossa frente. Mas e se a biologia desses animais ditar que o único sinal de uma dor insuportável seja simplesmente fingir que estão dormindo? Hoje a gente vai tentar entender como a medicina veterinária está finalmente decifrando esse silêncio todo. E olha, é um silêncio muito perigoso. Decifrar isso exige que a gente abandone costumes muito antigos. Como assim? É que quando a gente lida com um diagnóstico médico mais tradicional, existe uma expectativa de precisão quase matemática. Tipo, um osso quebrado... Aparece perfeitamente ali no raio-x. Isso. Aparece como uma linha irregular, bem nítida, e a solução ortopédica é óbvia. Mas quando o tema é o neurodesenvolvimento animal e a avaliação da dor, essa máquina de raio-x simplesmente para de funcionar. A gente passa a navegar em águas que são muito mais profundas e nebulosas. E a nossa missão nesta análise aprofundada de hoje é justamente criar um mapa para essas águas, né? O salto filosófico que a gente vê detalhado nesses documentos da Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, a AWCVA, e também da Associação Americana de Hospitais Animais, a AAHA, é monumental. É uma mudança de paradigma. Totalmente. O objetivo deles é muito claro, entender como a veterinária está deixando de lado aquela velha abordagem reativa de só fazer um controle de danos. Para adotar um manejo preventivo, né? Um manejo proativo e 100% multimodal contra a dor. Perfeito. Mas antes mesmo da gente começar a discutir dosagens malucas ou os novos medicamentos, as diretrizes exigem que a gente dê um passo para trás. É um passo bem grande, na verdade. Elas determinam que a comunidade mude a percepção mais básica, mais fundamental, sobre quem é esse paciente que a gente está tratando. E esse é um ponto crucial. O documento da WSVA afirma, e eles baseiam isso em décadas de pesquisa etológica, que a ciência animal não é mais uma hipótese bonitinha. Não é mais algo que a gente só acha legal acreditar. Exato. É um fato neurobiológico inquestionável. Mas, sendo bem cético por um momento, isso não é meio que chover no molhado? Como assim? Qualquer pessoa que convive com um cachorro sabe que ele sente alegria, que ele tem medo, que sente dor. Por que uma diretriz global precisa ir lá e transformar isso numa regra escrita com tanto rigor? Porque o reconhecimento oficial dessa ciência muda toda a responsabilidade legal e ética do nosso tratamento. Entendi. Fica mais sério. Muito mais sério. Se cães e gatos vivenciam o mundo de forma emocional e consciente, ou seja, eles têm uma capacidade real de sofrer e também de ter emoções positivas, o alívio da dor deixa de ser apenas uma técnica mecânica. Deixa de ser só para evitar que o paciente se debata na maca. Precisamente. Tratar a dor passa a ser um imperativo moral e ético, não é opcional. E é exatamente por causa dessa confirmação oficial de ciência que a diretriz elevou a dor a um status completamente novo. O famoso quarto sinal vital. Isso mesmo, a dor entrou de forma definitiva para a rotina básica. Significa que, em qualquer triagem de um hospital, a equipe não pode mais só checar a temperatura, o pulso e a respiração. O antigo TPR. Isso, agora a avaliação de dor precisa integrar esse combo sem falta, né? Exatamente. O TPR virou o TPR dor. Tem que estar na ficha de todo mundo. E a partir dessa base bem sólida que a gente estabelece, entra a grande mudança exigida pela AHA. Que é fugir do modelo de controle de danos. Perfeito. No modelo antigo, a equipe ficava lá, esperando o cão mancar de um jeito inegável ou o gato começar a chorar na gaiola, para só então dar o remédio. A diretriz crava que isso é inaceitável nos dias de hoje. A analgesia tem que ser preventiva. Certo, vamos analisar isso por partes. Ficar esperando a demonstração de dor aguda do animal para a gente só então agir
É basicamente a mesma coisa que decidir colocar o cinto de segurança no carro só depois que a batida acontece. Nossa, é a analogia perfeita. O estrago já foi feito. Exatamente. Mas por que a medicina demorou tanto tempo para formalizar que essa ação preventiva era o único caminho? O que é fascinante aqui é a própria neurobiologia da via da dor, que só foi mapeada com mais clareza muito recentemente, sabe? Hoje a ciência entende que o sistema nociceptivo, Que é a rede nervosa que processa os traumas. isso, essa rede é bidirecionalmente plástica. Plástica. Tá, mas o que essa tal plasticidade quer dizer na prática, de um consultório? Significa que o sistema nervoso central do animal se altera fisicamente. Se uma dor aguda não for tratada de imediato, esse sistema sofre uma hipersensibilização severa. Um curto-circuito. Quase isso. É o chamado fenômeno de facilitação, ou wind-up em inglês. Imagina um sistema de alarme de uma casa. Tá, tô imaginando. Se esse alarme é disparado e ignorado por muito tempo, ele meio que quebra. Ele entra em curto-circuito e, de repente, ele começa a tocar loucamente só porque uma folhinha de árvore caiu no quintal. Nossa, fica sensível demais. Demais. É isso que acontece com um animal com dor não tratada. Estímulos normais, de baixíssimo limiar, tipo um simples toque na pele, passam a ser processados pelo cérebro como excruciantes. Gente, o corpo entra num estado de pânico constante, então. Sim, mas aí entra a mágica da plasticidade ser bidirecional. Ela funciona para o outro lado também. Pro lado bom. Exato. Se a dor for bloqueada preventivamente, antes de uma cirurgia começar, por exemplo, o sistema nociceptivo não entra nesse curto-circuito. Ele continua tranquilo. Ele volta para o estado basal normal dele. A consequência direta disso é maravilhosa, porque o animal vai precisar de intervenções muito mais simples e em doses infinitamente menores de remédio a longo prazo. Faz todo o sentido do mundo. Se a gente não deixa a via nervosa entrar em chamas, fica muito mais fácil apagar as pequenas faíscas que sobrarem. Perfeito? Mas a gente esbarra num obstáculo de comunicação bem severo aqui. Como a gente consegue aplicar essa prevenção toda, essa analgesia precoce, em espécies que, por puro instinto de sobrevivência, tentam esconder qualquer final de fraqueza? Pois é, esse sempre foi o calcanhar de Aquiles da veterinária. Principalmente quando a gente fala de felinos. Os gatos, sempre os gatos. Gatos são fascinantes porque eles ocupam dois papéis na natureza. Eles são predadores, mas também são presas, né? E uma presa que demonstra dor aberta no ambiente selvagem vira o almoço do predador maior. É, não dá pra dar bobeira. Então eles são mestres, verdadeiros artistas na arte de mascarar o sofrimento agudo. Aqui que a coisa fica realmente interessante, porque os gatos já têm naturalmente aquelas expressões mais fechadas, mais enigmáticas. Existe algum critério objetivo, clínico, para olhar para o rosto de um gato e saber com certeza que há dor ali, ou a equipe ainda fica no achismo? Achismo não tem mais espaço hoje em dia. As diretrizes trouxeram uma ferramenta validada que é fantástica. E qual é? É a Feline Grimm's Scale, uma escala de dor baseada unicamente nas expressões faciais dos felinos. Caramba! E como ela funciona? Ela prova cientificamente que a dor altera a atenção de 5 unidades de ação facial muito específicas no gato. Transforma o rosto do paciente num verdadeiro mapa diagnóstico, sabe? E totalmente silencioso. E como a gente consegue ler esse mapa? O que exatamente muda no rosto dele? Primeiro, a posição das orelhas. Orelhas relaxadas apontam tranquilamente para frente, mas quando há dor, elas giram para fora ou ficam totalmente achatadas na cabeça. Igual quando eles estão bravos, meio aviãozinho. Isso mesmo. Em segundo lugar, os olhos. Um olhar alerta é bem redondo. Só que a dor causa a contração da musculatura orbital, fazendo o bicho ficar com os olhos semicerrados. Como se estivessem espremendo o olho. E o focinho? É o terceiro ponto. A tensão muda a forma. Um focinho relaxado é circular, mas com dor, ele assume uma forma bem elíptica e rígida. Fica tenso. E sobre aqueles bigodes super longos deles, muda alguma coisa também? Impressionantemente, sim. Os bigodes de um gato calmo são curvos, soltos, relaxados para baixo. E
com dor? No pico da dor, eles ficam tensos, completamente retos e apontam para frente. Parecem antenas rígidas. Nossa, não sabia disso. Faltou um sinal, né? Você falou 5. Assim. Por fim, a posição da cabeça. Se a cabeça do gato estiver muito abaixada, quase batendo na linha do peito, é o 5º sinal de alerta vermelho. Gente, é uma leitura de microexpressões real. Dá para avaliar tudo isso sem sequer encostar no paciente. Essa é a grande revolução. A gente não precisa provocar dor para medir a dor. Mas, imagina naqueles cenários caóticos de um pós-operatório. Às vezes o animal acorda da anestesia geral, se debatendo de forma feroz, vocalizando super alto na gaiola. Isso é bem comum e assustador para a equipe. E como o pessoal sabe se isso é uma dor cirúrgica terrível ou apenas uma confusão mental aguda, porque o cérebro dele está inundado de anestésico? Esse quadro bizarro de confusão tem nome. A gente chama de disforia. E acontece muito naqueles primeiros 20 minutos de recuperação por conta de uma metabolização meio turbulenta de algumas drogas, tipo a acetamina. E como separa uma coisa da outra? A diretriz oferece um teste farmacológico bem engenhoso. A equipe vai lá e administra um analgésico de resgate de ação super rápida, tipo um opioide. Certo. E aí? Se o paciente se acalmar imediatamente, a agitação era de fato dor severa. E se a agitação não passar ou piorar? Aí o diagnóstico de disforia está fechado. Porque o analgésico extra, na verdade, piorou a confusão mental que já estava lá. Nossa, e o que se faz numa situação dessas? A conduta vira de ponta cabeça. Aplica-se um antagonista tipo analoxona. Para cortar o efeito? Exato, ele desliga os efeitos do analgésico no cérebro. Ou, em alguns casos, usa-se um sedativo focado só em acalmar a mente até que toda a química no sangue se normalize. Perfeito, isso resolve super bem o trauma agudo lá dentro do hospital. Mas a diretriz faz um alerta para um outro tipo de sofrimento, não é? A tal da dor crônica silenciosa. Essa é a que mais passa batida, infelizmente. Porque cães e gatos idosos desenvolvem níveis de osteoartrite em taxas absurdas. E a gente volta naquele comportamento contraintuitivo dos felinos de se enrolar e fingir que estão dormindo o dia inteiro. Isso engana muita gente, né? Engana demais. Como a gente consegue diferenciar a dor crônica profunda daquilo que muita gente simplesmente assume que é só o envelhecimento normal? Porque muito doutor costuma achar que o pet só tá ficando mais velho, mais resmungão e com mais preguiça. Isso levanta uma questão importante, sabe? O diagnóstico da dor crônica nunca vai acontecer só na clínica. Exige um olhar muito atento de quem convive com aquele animal todos os dias em casa. Porque o consultório não serve. Porque a mesa do veterinário é o pior lugar possível para você tentar ver um animal mancar de forma natural. Ah, entendi. Por causa do estresse do ambiente, né? Aquela clássica melhora milagrosa quando o cachorro pisa na recepção. Exatamente isso. A viagem de carro, os odores diferentes, os cachorros latindo, tudo isso gera um pico gigantesco de adrenalina. E a adrenalina mascara tudo. Ela inibe temporariamente as vias de dor, faz com que o animal consiga disfarçar qualquer fraqueza mecânica para parecer forte num ambiente desconhecido. Inteligente, mas atrapalhar nosso trabalho. E como as diretrizes sugerem contornar essa biologia toda? Elas apostam pesado nos formulários baseados nos cuidadores. Escalas tipo LOAD, o CBPI ou o MIPSE para os gatos. E o que são essas escalas? São questionários totalmente validados cientificamente que não pedem para o tutor procurar por chorro de dor. Em vez disso, eles mapeiam pequenas hesitações na rotina diária do animal. Mudanças sutis de comportamento naquele ambiente seguro da casa dele. Sim, coisas muito bobas. Por exemplo, o cachorro parou de subir no sofá com um salto único. Ou tipo, o gato que fica sentado de frente para a caixa de areia, calculando o pulo por vários segundos porque a borda parece muito alta para as pernas dele. Exatamente esses detalhes. Essas perdas de mobilidade do dia a dia que os tutores filmam no celular e mostram na consulta são as verdadeiras chaves mestras para a gente conseguir fechar um diagnóstico de problema crônico degenerativo. É um belíssimo trabalho de investigação em conjunto, né? Médico e família. Mas assim, se existem escalas faciais de ponta hoje em dia, formulários super validados e um entendimento biológico tão profundo, as diretrizes chegam a apontar o real motivo da dor ainda ser frequentemente tão subtratada pelo mundo afora? Chegam e eles dão nome aos bois.
O documento fala bastante sobre oligoanalgesia. Oligoanalgesia. Sim, é o termo técnico para o fornecimento insuficiente de analgésicos, a subdosagem. E isso acontece, claro, por falhas de treinamento nas faculdades, mas o texto deixa evidente que a raiz principal do problema é o medo infundado. Medo de receitar remédio forte? É. A nossa área veterinária carrega alguns mitos farmacológicos persistentes, mitos de décadas atrás que essas diretrizes de 2022 tentam aniquilar de uma vez por todas. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a gente precisa desmascarar esses mitos de vez. Porque sempre há aquele receio pairando no ar sobre o uso de medicamentos potentes. Por exemplo, um mito clássico que eu escuto muito, de que usar opioides, tipo uma morfina, causa depressão respiratória grave. E que o bicho vai parar de respirar na mesa. Isso. E que isso pode matar os animais se eles não estiverem entubados. Isso é verdade ou é só lenda urbana? É um erro conceitual gigante, derivado de uma extrapolação preguiçosa da medicina humana. Seres humanos, nós sim, somos extremamente sensíveis a esses efeitos depressores respiratórios da morfina. Mas os animais não. Cães e gatos possuem uma tolerância respiratória impressionante aos opioides. Quando eles são bem dosados por um profissional, esses remédios são absolutamente seguros e francamente essenciais para conseguir modular aquelas dores muito intensas. Então o risco não é esse bicho-papão todo. O risco é quase nulo perto do benefício absurdo que ele traz. Entendido. E outro mito que aterroriza quem precisa tratar um pet lá em casa é sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos ANS. Tem uma crença enorme rodando a internet de que essas medicações, sempre destroem os rins e perfuram o estômago do bicho de maneira irreversível. A gente está pecando por excesso de cautela nesse caso? Olha, pecar por não tratar a dor do seu animal causa danos muito, muito maiores. Claro, os ANS precisam de monitoramento da função renal e hepática. A gente faz exames de sangue, não usa de forma cega. Certo, tem que acompanhar. Mas as diretrizes mostram com dados bem consistentes que os benefícios modulares superam amplamente os riscos. Sabe por quê? Por quê? Porque uma dor severa que você escolhe não tratar, ela desencadeia cascatas enormes de inflamação pelo corpo todo e uma degradação metabólica que, silenciosamente, desgasta muito mais o organismo daquele paciente do que uma administração super controladinha de um anti-inflamatório moderno faria. Nossa, o corpo cobra um preço alto por sentir dor. E aí a gente chega no mito que, para mim, parece carregar o maior peso moral dessa conversa toda. Sei bem qual é. Existe uma ideia muito torta de que, após uma cirurgia ortopédica bem complexa, você não deve remover 100% da dor daquele cão. Ah, o conceito da contenção. Isso. De que o paciente totalmente sem dor vai sair correndo, pular no sofá e destruir os pontos ou entortar a placa óssea implantada na perna. E que a dor, nesse cenário bizarro, funcionaria como uma camisa de força natural para segurar o animal. Como o documento reage a esse absurdo? O texto não deixa margem para nenhum tipo de debate sobre isso. A frase é clara: permitir que um animal sofra dor apenas para usá-la como um mecanismo barato de contenção física é totalmente antiético. Totalmente. Ponto final. A dor jamais, sob nenhuma hipótese, deve ser vista como uma ferramenta ortopédica. Mas se o bicho precisa ficar quieto, como a gente faz sem a dor? Se há necessidade de restrição de movimento para a placa óssea não quebrar, isso deve ser feito de forma humanizada. A gente prescreve repouso apropriado em caixas, passeios super curtos só para fazer xixi, sempre com coleira curta, e, se for indispensável, o veterinário prescreve medicamentos com efeito sedativo e calmante. Remédios que relaxam a mente do bicho sem infligir nenhum sofrimento, né? Perfeito. Relaxamento não é sinônimo de agonia. Bom, se a regra de ouro agora é de fato evitar a dor desnecessária a qualquer custo, eu fico me perguntando como a comunidade lidou com aqueles procedimentos que induzem dor de propósito puramente por estética. A diretriz entra no mérito das cirurgias plásticas ou de modificação corporal? Entra. O relatório é bem incisivo e não foge dessas polêmicas que já estão bem estabelecidas. E o que eles dizem? Sendo imparciais sobre o que está no documento médico. Sendo totalmente imparciais quanto à ciência do texto, as associações declaram sem rodeios que práticas como a oniquectomia,
que é a remoção definitiva das garras dos gatos. Isso, a cirurgia que na verdade amputa toda a última falange dos dedos do gato. Além disso, o corte estético de orelhas e a amputação de caudas em cães saudáveis, nada disso possui justificativa médica viável. Nenhuma defesa médica? Zero. E o pior, o documento mostra que a consequência disso é frequentemente a persistência de uma dor crônica pelo resto da vida do animal. Mas isso parece tão drástico para quem olha de fora. Como um simples corte na cauda ou tirar uma unha pode doer pela vida toda? O tecido não cicatriza ali por fora e pronto? A pele cicatriza, claro, mas o problema não é a pele, são os nervos internos. Eles continuam profundamente alterados. Essa condenação forte no documento baseia-se novamente na nossa neuroplasticidade. Ah, o nervo se adapta de um jeito ruim. Exato. Quando um cirurgião amputa um membro ou um pedaço da extremidade, tipo um dedo, aquele nervo que foi cortado não simplesmente desiste e adormece para sempre. Ele tenta crescer de novo. O corpo tenta curá-lo loucamente e acaba formando uma estrutura cicatricial nos nervos chamada neuroma. Neuromas. E eles doem. Imagina esses neuromas como pequenos novelos de fios elétricos totalmente desencapados e hiperreativos dentro da pata do gato. Eles continuam disparando sinais elétricos de dor, simulando uma parte do corpo que, nem existe mais. É a famosa dor fantasma que amputados sentem. Exatamente isso. Cria-se um quadro de síndrome neuropática crônica refratária. Refratária significa que os remédios param de fazer efeito? Isso. O nervo que foi tão brutalmente danificado passa a ignorar quase qualquer tratamento farmacológico convencional que a gente der em casa. O alarme fica quebrado, tocando alto para sempre na cabeça do bicho. Gente, é um ciclo de agonia ininterrupto por causa de um procedimento que, vamos combinar, poderia ser evitado totalmente. Facilmente evitado. Diante disso tudo, a forma da gente tomar decisões lá nas trincheiras das clínicas precisa passar por uma renovação muito drástica. A gente precisa abolir de vez aquelas anotações subjetivas em prontuários como, administrar analgésicos apenas se houver necessidade. Essa avaliação não pode depender de adivinhação ou do humor de um plantonista cansado às 3 da manhã. Perfeitamente. A gente deve seguir fluxogramas baseados naquelas escalas numéricas objetivas que a gente falou. E tem mais uma coisa. O quê? Para blindar todo esse rigor clínico maravilhoso contra aquelas pressões do mercado, do dia a dia, as diretrizes trazem um conceito novo. A Veterinary Ethics Tool, a ferramenta VET. Ferramenta de ética veterinária. E qual é a função prática dela? O objetivo dela é assegurar que todas as decisões médicas operem 100% independentes de fatores externos. A VA é super explícita quanto ao aspecto financeiro da coisa. Como assim? A analgesia de um procedimento cirúrgico, o bloqueio da dor, ele nunca, de forma alguma, deve ser apresentado como um item opcional no orçamento da clínica. Sabe quando o tutor quer baratear a conta? Tira a anestesia local aqui, que fica mais barato. Isso. A diretriz proíbe que a clínica permita que a analgesia seja descartada por uma tentativa de economizar recursos. Isso é inegociável. Uau! Exige muita firmeza do clínico, né? Para bater o pé ali no balcão e dizer que o controle da dor não é um artigo de luxo, mas é pura biologia básica do bicho. É inaceitável fazer o corte sem blindar o sistema nervoso primeiro. É um dever nosso. E ao aceitar esse dever, a gente se depara com um baita desafio técnico, que é criar protocolos que sejam realmente impecáveis. O texto introduz a tal da árvore de decisão em camadas e a famosíssima analgesia multimodal. Como isso funciona de verdade, na prática? A analgesia multimodal representa o ápice intelectual da medicina veterinária atual. Sério mesmo. A estratégia é até bem direta. Me explica. Ao invés do veterinário pegar e despejar uma dose tóxica gigantesca de um único tipo de medicamento para tentar combater uma dor super intensa, O que fatalmente ia sobrecarregar os órgãos e dar uma sedação perigosa. exato. Em vez de fazer isso, a equipe combina vários medicamentos de famílias farmacológicas totalmente diferentes. E essas drogas trabalham juntas, de forma sinérgica. Elas bloqueiam os estímulos nervosos em múltiplos níveis ao mesmo tempo, mas usando doses individuais bem pequenininhas e seguras.
Nossa, então a gente pode usar aquela nossa analogia de novo, né? O tratamento multimodal é tipo uma orquestra super bem ensaiada. Se você tem um instrumento só tocando lá no volume máximo para tentar fazer o som da banda inteira, fica horrível, agressivo. fica ensurdecedor, super distorcido. Essa é a metáfora perfeita para quando a gente tenta usar uma dose tóxica de um analgésico comum sozinho. Mas, quando a gente tem vários instrumentos diferentes tocando suavemente juntos, cada um na sua própria partitura, a gente cria uma harmonia perfeita. Ninguém se sobrecarrega e a música sai linda. É a imagem exata. Mas me diz, quais são os instrumentos fundamentais, tipo o piano e o violino, nessa orquestra que as diretrizes recomendam? Numa fundação cirúrgica padrão, a gente inicia com um uso bem agressivo de anestésicos locais. Eles são considerados o tipo de bloqueio intraoperatório mais eficaz possível de todos. Anestesia local no nervo, tipo de dentista. Isso. Seguidos pela base sistêmica anti-inflamatória, que são os nossos AINES, e finalizando o bloqueio central que é fornecido pelos opioides. Essa é a tríade base de uma cirurgia moderna e limpa. Mas essa orquestra fica bem mais complexa quando a gente lida com dores crônicas ou neuropáticas, né? Aquelas onde o nervo já está hiperinflamado e machucado, como a gente explicou lá sobre os neuromas de amputação. Quais são os instrumentos adicionais que vocês chamam para tocar nessas condições persistentes? Aí a árvore de decisão incorpora o que a gente chama de tratamentos adjuvantes. E aqui se destaca demais o uso da gabapentina e também da amantadina. A amantadina eu confesso que eu ouço menos. O que ela faz de tão especial? O mecanismo dela é fascinante. Ela atua como um antagonista dos receptores NMDA na medula. É nome difícil, mas pensa nos receptores NMDA como portões neurológicos enormes. Tá, os portões do sistema nervoso. Isso. Devido à dor crônica daquele neuroma, esses portões ficaram emperrados e quebrados na posição aberta, deixando toda a dor passar para o cérebro sem nenhum controle. Ah, que agonia. E a amantadina conserta o portão. Ela vai lá e desengancha esses portões pela raiz, permitindo que eles finalmente se fechem, o que consegue reverter aquela terrível hipersensibilidade crônica. Isso por si só já é impressionante, mas o documento não para por aí. Ele também cita umas inovações muito recentes, tipo uma revolução absurda envolvendo anticorpos monoclonais injetáveis, os MNGF anti-NGF. Como funciona essa tecnologia nova? Isso é o ápice da inovação. É o equivalente farmacológico de um míssil teleguiado. NGF significa, em português, fator de crescimento nervoso. E numa doença como a osteoartrite, o corpo produz NGF em excesso lá dentro das articulações inflamadas. E isso é ruim? Muito ruim. Esse fator atua literalmente como se fosse um fertilizante potente para a dor, fica alimentando a sensibilidade nervosa na região o tempo inteiro. E aí entram os anticorpos monoclonais injetáveis. Exato. Eles navegam de forma inteligente pela circulação sanguínea, identificam especificamente as moléculas desse NGF que estão sobrando e as neutralizam completamente por semanas a fio. Caramba! Eles impedem que esse fertilizante chegue perto do nervo e o melhor, tudo isso sem nem passar pelo metabolismo dos rins ou do fígado, não causa sobrecarga. É uma engenharia de precisão fantástica. A farmacologia veterinária, sem a menor dúvida, atingiu um nível de roteiro de ficção científica, né? Contudo, lendo o documento, entre essas centenas de páginas focadíssimas em química pesada e neurologia de ponta, surpreende demais o destaque massivo, gigantesco, que a diretriz resolve dar para algo que simplesmente não vem embalado em ampolas. Ah, o cuidado não farmacológico? Sim, terapias estritamente não farmacológicas, o que o documento chama muito carinhosamente de TLC. O famoso Tender Loving Care. Um cuidado amoroso, atencioso e muito gentil por parte da equipe. E como eles justificam isso no meio de tanto termo técnico? Se conectarmos isso ao panorama geral do manual, veremos que essa intervenção psicológica possui fundamentos biológicos absolutamente sólidos. Não é romantismo. O cuidado amoroso que eles exigem inclui o uso clínico de calor e frio nas compressas, técnicas de acupuntura, providenciar superfícies extremamente macias nas gaiolas para poupar as articulações velhas.
e até a redução dos ruídos e da luz na clínica, não é? Sim, a drástica redução de barulho de porta batendo, cão latindo e apagar as luzes super fortes da internação hospitalar na hora do descanso. Não se trata de dar luxo para o pet ou de transformar sua clínica veterinária num spa. Trata-se de controlar ativamente o sistema endócrino do animal. Nossa, me explica melhor essa parte endócrina. Por que o simples silêncio e um ambiente acolhedor, gentil, teriam um poder mágico de reduzir a sensação física e real de dor num osso quebrado? A resposta está na sopa de hormônios sistêmicos. Quando o paciente sente aquele pavor clássico e a ansiedade aguda no ambiente frio de internação, as glândulas adrenais dele injetam cascatas maciças de catecolaminas e de cortisol diretamente na corrente sanguínea. É biologia de fuga. E isso afeta os nervos que sentem dor? Completamente. A ciência já comprovou que esse estado visceral de alerta bioquímico, de sobreviver a todo custo, aumenta muito o volume de percepção dos receptores álgicos lá na medula espinhal. Fica tudo amplificado. Exato. O medo do cachorro amplifica fisicamente a transmissão elétrica da dor que ele sente. O estresse é, literalmente um combustível para o sofrimento físico dele? É exatamente isso. Um animal sob estresse severo sente o mesmo corte na pele de maneira infinitamente mais intensa do que um animal calmo. E aí é que vem o pulo do gato. Quando a gente, como veterinário, implementa o cuidado gentil, o cafuné, o TLC, focado em reduzir o medo, ocorre a diminuição química real dos níveis de cortisol no organismo dele. Você desarma a bomba. Ao silenciar essa via bioquímica pesada do estresse e promover aquele conforto emocional e macio, a equipe está implementando de forma perfeitamente literal um poderoso analgésico endógeno no corpo do bicho. As emoções positivas ativam mecanismos que fecham as comportas mecânicas da sinalização de dor lá na coluna dele. Uau! Entender a fundo a mecânica química do porquê o medo piora a dor e do porquê a tranquilidade alivia, altera completamente a nossa maneira de olhar para o internamento hospitalar. E, sabe, isso levanta um pensamento formidável e super provocativo para a gente tentar finalizar a discussão de hoje. Qual seria? A diretriz, ela detalha com embasamento científico robusto que proporcionar experiências diárias positivas e enriquecer constantemente o ambiente que aquele bicho vive afeta profundamente o domínio mental do bem-estar dele, ajudando a aliviar fisicamente as dores maladaptativas e as dores crônicas que vêm com a idade. Tendo agora todo o peso científico comprovando que, a felicidade é literalmente um analgésico poderoso. Como essa revelação grandiosa deve redefinir a nossa responsabilidade diária e mais básica com os animais de estimação. Trata-se da gente começar a promover ativamente a alegria de verdade e de eliminar os pequenos estressores da rotina. Mas isso não só na mesa fria da internação, e sim muito além dos portões da clínica veterinária, né? Sem dúvida. Essa responsabilidade tem que entrar pela porta da frente da casa das pessoas, alterando até a configuração das salas de estar de cada residência para poupar as juntas de um gatinho velhinho. E a expansão mais definitiva do nosso conceito de cuidar. A responsabilidade hoje não se limita mais a só diagnosticar o que está quebrado por dentro e prescrever a pílula de 20 em 24 horas. Consiste em você nutrir, de construir ativamente e enriquecer a rotina na casa do tutor, para que o sistema biológico delicado desse paciente consiga prosperar e se curar com o mínimo de interferência estressante que for possível. E olha, retomando aquela nossa discussão lá do início, sobre a reconfortante e ilusória precisão da máquina de raio-x, que a gente fingia que ia revelar tudo sobre as doenças. O raio-x mostra muito pouco do que realmente importa no final. Não serve quase nada para as nuances tão silenciosas e complexas da dor animal que a gente conversou hoje. Mas, poxa, com essa nova perspectiva focada em neurociência avançada, munidos de escalas de avaliação facial super minuciosas e, acima de tudo, com uma empatia clínica irrestrita e negociável, a medicina veterinária criou uma lente infinitamente mais poderosa para enxergar de verdade e proteger a vida de quem não pode falar por si próprio. Agradecemos muito pela sua audiência nesta análise aprofundada. Convidamos todos a ouvirem outros podcasts da HopVet, disponíveis em todas as plataformas digitais. Até a próxima! Até a próxima!
Não serve quase nada para as nuances tão silenciosas e complexas da dor animal que a gente conversou hoje. Mas, poxa, com essa nova perspectiva focada em neurociência avançada, munidos de escalas de avaliação facial super minuciosas e, acima de tudo, com uma empatia clínica irrestrita e negociável, a medicina veterinária criou uma lente infinitamente mais poderosa para enxergar de verdade e proteger a vida de quem não pode falar por si próprio. Agradecemos muito pela sua audiência nesta análise aprofundada. Convidamos todos a ouvirem outros podcasts da HopVet, disponíveis em todas as plataformas digitais. Até a próxima! Até a próxima.